Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, dando continuidade, me parece que é a quarta aula, né? A gente vai falar hoje sobre desintegração familiar, né? O quadro que, na verdade, identifica que a família ela tem esse histórico de desintegração familiar. Aqui a gente está falando sobre uma série, né? Processos da libertação. Então, muitas vezes é necessário que a família passe, claro, por um processo de libertação quando ela tem esse histórico. É sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa. Seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Antes de falar do assunto, pessoal, eu queria pedir para vocês assinar o canal, e também, se possível, ativar as notificações. Vamos para a palavra. A palavra diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente observa, pessoal, que muitas pessoas, só um minutinho, deixa eu... A gente observa muitas pessoas têm essa resistência, né? Essa resistência de falar de libertação. Muitas pessoas têm essa resistência. Eu já sou liberto em Cristo Jesus. A libertação se dá de uma forma instantânea em muitas pessoas, mas não acontece com todas as pessoas, não é? E aí o que acontece é que existem quadros agudos na vida das pessoas, mas elas ficam, digamos assim, maquiando, né, esse quadro com esse argumento, né? Eu já sou liberto, Jesus já me libertou, Jesus já fez isso, Jesus já fez aquilo, e a pessoa penando, né? Como eu sempre falo na introdução aqui desse tema, existe aquela libertação que é instantânea e, claro, existe a libertação progressiva, que vai se efetuando com o tempo, entende? Quando a pessoa vai tendo consciência de quem ela é no mundo espiritual. E tem aquela libertação que não vai chegar nunca na vida da pessoa. Ela está ali no meio, mas a libertação nunca vai chegar, porque a mente dela está obscurecida, né? Ou cauterizada. Ela nem quer ver falar desse assunto de libertação, para ser sincero. E aí o que acontece é que existe essa questão aí, que é o terceiro ponto. Pessoas que nunca serão libertas porque não crê, porque não aceita, porque não gosta do assunto, porque, enfim, fica com os argumentos religiosos, e aí ela fica, como diz a história, a penar. Jesus disse: se você, no caso, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, não é? Essa é uma questão que é uma verdade absoluta, não é? Se o Filho vos libertar, né? Ou seja, tem pessoas que ainda não passaram pelo processo da libertação. Aí Jesus diz isso aí, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente. Vamos para os quadros de desintegração familiar. Divórcio, né? Nós observamos que em certas famílias tem essa questão de dissolução de casamento, né? E é uma situação assim que envolve toda a família, né? Que traz a desintegração familiar. Isso às vezes vem de gerações e gerações. Às vezes tem uma família que já está na quarta geração e tem muitos históricos de separação. Vocês sabem, né? O diabo ele veio roubar, é a missão dele, pessoal. Não ignore não, a missão dele não, tá certo? A missão dele é essa mesmo. O diabo veio roubar, veio matar e veio destruir. E a família é o alvo número 1, né, do diabo, porque quando o diabo mexe com a família, claro, né, ele está mexendo ali com crianças, com adolescentes, com jovens, com pessoas adultas, enfim, ele está mexendo ali, né, e isso muitas vezes se perpetua por várias gerações. Isso, eu tenho visto, né, famílias que têm 8 filhas ou 8 filhos, no exemplo, todos são separados, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Então isso é uma questão que vem de uma herança familiar. Isso a gente pode chamar de maldição hereditária, apesar de que muitas pessoas não aceitam esse termo, mas está aí problema crônico agudo, e aí você pode dar o nome que você quiser, certo? Entende? O importante é você se conscientizar que o problema existe. Eu estou falando dessa forma, pessoal, porque eu já conheço os argumentos dos religiosos e sei também das resistências que eles têm em questão a esse tipo de assunto. Então, eu nem sei se eu botei o microfone. Jesus, me ajude.
Entende, pessoal? É por isso que eu estou falando dessa forma. Mas aí, no quadro de desintegração familiar, na desintegração familiar, existe essa questão aí do divórcio, que muitas vezes ela vem já na quarta geração e o problema continua ali, tá certo, pessoal? Tá? Em segundo lugar, nessa questão de desintegração familiar, a gente observa aí a situação de separação, mas separação de corpos, não é separação tipo divórcio, a quebra da aliança, né, do casamento, mas é a separação de corpos, casais que vivem dentro da mesma casa, mas eles não têm nenhum tipo de relacionamento, não é íntimo, eles vivem como irmãos. Existe assim, ó, muita gente assim, certo, pessoal? Teve uma irmã que ela teve um problema que o marido era infiel, não é? Na verdade, é uma história que ela não era ainda da igreja, e o marido era infiel, e ela foi num centro espírita, não é? E ali colocaram ela numa sala e fizeram um tipo de ritual. E esse ritual foi justamente para que aquele homem se tornasse um homem frio, né? Porque ele era muito quente, né? Tinha um relacionamento fora e tudo, e a esposa soube. E aí ela pegou aquilo e levou, né? sem entendimento, levou para um centro de macumba. E ali ela fizeram um trabalho, e assim, o diabo ele age e funciona na vida de quem não crê em Deus, quem está, na expressão deles, é o corpo aberto. Aí o diabo ele age, né? Ele age na vida da pessoa. E aquele homem ele ficou com aquela frigidez e não teve mais relacionamento fora, mas também não teve mais relacionamento com sua esposa. Ela foi para a igreja, se converteu e tudo, e foi pedir um aconselhamento em relação a isso, né? E já faziam 6 anos que eles estavam, né, sem ter nenhum tipo de relacionamento, estavam como irmãos dentro de casa, E aí o que aconteceu foi que foi orientada justamente ela a contar aquela situação para o seu esposo, Ela tinha que contar a situação, né, que era para ser revelado a ele, não é? O problema crônico pelo qual eles estavam passando, né? E ela foi e conversou com seu esposo, disse: olha, aconteceu isso, tal, entende? Eu fui num centro de macumba, foi feito uma macumba, um feitiço para você, né, apagar o seu fogo, e aí atingiu nossa vida de uma forma geral, né? E ela pediu perdão a ele, e ele pediu perdão para ela. Vê que coisa linda, eu estou até me emocionando. E aí, naquela mesma noite, olha, foi assim, ó, a maravilha. Aí quando foi no domingo que ela chegou lá na igreja, chegou assim com um semblante diferente, aquele sorriso na cara, ok? E o seu marido ali de lado, Quando foi feito o convite, eu fico até emocionado. Quando foi feito o convite, ele se declarou ali, aceitou a Jesus e se tornou a família feliz. Está vendo só? É isso aí. Agora temos aí outras situações aí de pessoas que vivem, não é? Maritalmente, como diz, mas não tem relacionamento. É porque existe uma situação ali espiritual, né? Que invocaram o mal, né? E muitas vezes não é o casal que invoca o mal. Às vezes são pessoas que têm inveja do relacionamento do outro. Aí diz assim: rapaz, eu vou fazer uma macumba contra fulano. Às vezes para tomar o marido do outro, tomar a esposa do outro. E entra ali uma espécie de uma ação espiritual do mal. E começa, aí a pessoa se separa, mora na mesma casa, sabe? E isso aí, claro, os filhos sabem, né? E tudo mais, aquela coisa toda. Por que não sabe? Tudo se percebe dentro de uma casa o que está acontecendo. Né? Aquela indiferença, aquela frieza de um com o outro e tudo mais, aquela coisa toda. Isso é quadro de desintegração familiar. Voltando aqui à desintegração familiar, a questão do divórcio, né? Às vezes uma mulher vive com um homem 20, 30 anos, ela decide tomar um rumo de se divorciar. Qual a atitude do homem? Ele vai obrigar ela a viver com ele? Não. Deixa ela livre. Ela quer tomar essa atitude, então que ela tome, que ela, enfim, resolva a sua vida. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Às vezes é um bom homem, pode acontecer também ao contrário. Às vezes é uma boa mulher, o homem, né?
ele quer desintegrar a família, e aí o que acontece é isso aí. Ele toma aquela atitude de se divorciar, né? O que é que a mulher vai fazer? Nada. Deixa ele à vontade, deixa ele seguir o seu caminho, porque relacionamento dessa natureza, e nesse nível, nem você nem ele vai ser feliz, tá certo? Então seja livre para sempre. Outra coisa que eu queria falar para você, às vezes o homem não quer se separar, mas a mulher quer. Qual o caminho a seguir? Deixa ela à vontade. Às vezes, né, acontece o inverso, deixe a pessoa à vontade. Ninguém pode forçar ninguém a conviver com ninguém. Sabe por quê, pessoal? Porque não vai ser feliz, e uma vida infeliz é o inferno. Então, é isso aí que eu queria falar sobre esse assunto, tá certo? Então, o importante é o seguinte, vamos para o terceiro. Outro quadro de desintegração familiar que eu vejo muito é a questão de alienação parental, ou alienação na criação dos filhos. Ou seja, é quando se dá mais preferência a um do que ao outro, né? Isso pode até acontecer, né? Mas você não pode manifestar, entende o que eu estou querendo dizer? Aquela preferência por ela ou por ele, porque isso vai gerar muitos conflitos emocionais no outro, entende? E as pessoas não percebem isso não. Tem pessoas que abertamente falam para o filho: eu gosto mais de fulano, e você ainda mostra os defeitos do outro, né? Isso aí é você, tipo assim, é uma violência que você está cometendo contra o seu filho. E você está cometendo uma violência muitas vezes inconsciente, porque você não tem ainda um entendimento da importância e do peso das palavras e das suas atitudes como mãe e como pai, de discriminar um e o outro, entende? Dar mais preferência a um do que o outro. E além do mais, quando você dá preferência a um e menospreza o outro, ainda fala das características negativas do outro, né? Isso aí você está anulando o seu filho, ele vai ter problemas de aprendizado, ele vai ter problemas de relacionamento, ele vai ter problemas de amizade, né? Quando ele casar, ele vai ter problema, pode ter vários tipos de problemas aí, é infinitamente isso aí, pessoal, baixa imagem, entende? Baixa autoestima e coisas semelhantes. Doenças que você pai, que você mãe está transmitindo para o seu filho através de atitudes e palavras, você nem sabe. Eu estou aqui para ensinar o correto e o certo. Se você quiser aprender, beleza. Se não quiser, também beleza. Eu vou seguir minha frente, minha vida, e você segue a sua. Tá certo assim, ok? Estamos combinados? Então nunca dê preferência mais a um filho do que o outro. Ou seja, você pode até ter aquela preferênciazinha, mas você não pode estar revelando, você não pode estar falando, porque você vai magoar o outro. Você vai abrir uma ferida na vida do outro, entende? Acontece muito na questão também de tios, de tias, né? Ou seja, dessa questão preferencial. Eu prefiro mais Marquinho. Marquinho é uma bênção, Marquinho é não sei o quê. Já Zé, aí veio aí, ó, olha aí entrando aí, ó. Chegou aí a cabra preta, o bode. Pessoal, muita gente não tem sabedoria, mata, mas mata mesmo. Mata com força. Essas pessoas, geralmente, elas são revoltadas quando chega, não é nem a juventude, chega a adolescência, cai fora da igreja e vai viver a vida delas como elas querem, porque, infelizmente, o culpado quem é? A resposta quem tem que dar é você, eu mesmo vou dar. Famílias monoparentais, o que é isso? É quando tem uma separação e a mulher, ela não quer assumir os filhos. Quem assume os filhos é o pai. Ele vai ser pai e vai ser mãe, entende? Ou vice-versa. É aquela questão do filho que não sabe quem é o pai. Isso tudo é desintegração familiar. Da filha que não sabe quem é, entende? Quem é o pai, entende o que eu estou querendo dizer? Eles ficam perdidos na identidade paternal, porque não sabe, não tem referência. E fica um vazio na criança, no adolescente, no jovem, entende? E isso pode causar sérios tipos de problemas, isso, certo? Eles podem procurar uma fuga, né? E aquela fuga pode cair em coisa ruim, porque gerou nela aquele vazio, que não tem um referencial de pai, entende? E muitas vezes as mães, elas com raiva, né, daquele relacionamento, elas não colocam o nome do pai. Aí eu já não quero dar a minha opinião, mas acontece muito isso, não é?
nesse quadro de desintegração familiar. Ou seja, o filho cresce, mas não tem o nome do pai, né? Ou seja, não tem aquela, sabe? Aquela identidade, sabe? Aí, na identidade, tem o nome da mãe e pai não declarado, sabe? Isso é terrível na vida da criança, do adolescente, entende? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Tudo isso são quadros de desintegração familiar, divórcio, separação, essa questão neoparental, essa questão de você dar mais preferência a um do que o outro, menosprezar um, ainda falar das características negativas do outro. Tudo isso são coisas que você tem que estar sempre observando para você não estar gerando ferida na alma das pessoas. Temos aí nesse quadro de reconstrução, né, familiar, desintegração, nova constituição de uma nova família, né? Ou seja, no caso do homem, certo, pessoal? Ou também da mulher. Aí vem o que? Vem os filhos, né? Sabe? Para aquele novo relacionamento, sabe? Seja do homem ou seja da mulher, né? Ali já vem com quadro, ali já vem com histórico, tá certo? E tem que ter muita sabedoria para se conviver, porque são culturas diferentes, pessoas diferentes, pensamentos diferentes, né? E tem que ter muita sabedoria, porque já vem um quadro de desintegração familiar. Certo, pessoal? Temos a questão do abandono, o homem que não se divorcia, né? Ele abandona a família, ele abandona. A gente vê muito isso, né? Na sociedade brasileira tem muito isso. O homem abandonou o lar, a mulher que assume, né, toda a responsabilidade, ela passa a ser mãe e passa a ser pai, certo? Temos a questão inversa, a mulher abandona o lar e aí fica toda a responsabilidade sobre o marido, né? Ou seja, no caso ele vai ser mãe e pai ao mesmo tempo, vai cuidar dos filhos. Tudo isso gerou um histórico, né? E tem-se que conversar com as crianças, com os adolescentes, porque tudo isso vai passando para os filhos, esses quadros negativos, entende o que eu estou querendo dizer? Esse histórico de relacionamentos destruídos e partidos, alianças quebradas. E aí o diabo ele entra. Aí tem que ter um posicionamento, né, espiritual, que é para quebrar, no nome de Jesus, toda a ação e habilitação e portas abertas nessa área, que é para que os filhos, eles também não venham a viver o mesmo histórico de vida que você viveu, sabe? Então, se você tem esse histórico, ore para que isso não passe para os seus filhos e para que parem em você e que as feridas que há em você sejam anuladas, sejam desfeitas e desligadas do seu emocional, para que você possa seguir uma vida saudável e possa transmitir também, né, uma vida saudável para os seus filhos. E ou, se você não tem né, nessa nova constituição familiar, você possa ter um relacionamento saudável com aqueles que convivem com você. São grandes desafios que se lhes apresentam muitas vezes e você tem que conviver com sabedoria. Nessa questão do abandono é uma situação muito grave, né? Porque toda a responsabilidade vai ficar sobre o homem ou sobre a mulher. Muitos homens, quando abandonam a sua família, eles não assumem nada com os filhos, né? Ou seja, os filhos ficam sem referência de pai, né? Eu tenho visto assim muitas guerreiras, né? Principalmente nas comunidades, mulheres. Aqui eu quero até, né, dar uma deixa para essas mulheres que são guerreiras, mulheres que lutam, né? Eu estive na comunidade aqui de Campo Grande, Recife. Tinha uma senhora lá, foi fazer um culto. E tinha uma senhora lá que tinha 4 filhos, foi. E ela contando toda a história, mas tudo gente de bem, tudo gente, sabe? Uma mulher de pulso firme, sabe como é? Ou seja, uma mulher que realmente soube criar os seus filhos, sabe, pessoal? Entende? Ali, e assim existem milhares, eu posso dizer, milhares e milhares de mulheres aqui no Brasil que podem, digamos assim, se orgulhar. Mas quantas mulheres, né, quantas mães choram pelos seus filhos, né?
Estamos terminando, pessoal. Outra coisa que traz a desintegração familiar, muitas vezes não tem separação, não tem divórcio, não tem abandono do lar, mas tem a questão de conflitos familiares, né? Aquelas chamadas briguinhas, as confusão, os desentendimentos, né? A violência muitas vezes, né? Acontece muito isso nas famílias, ou seja, são famílias que estão debaixo do mesmo teto, mas estão desintegradas, elas estão desconectadas uma das outras, não é? Ou seja, é um lar que não tem paz, é um lar que só predomina o que? O vício, né? Cada um tem a sua personalidade, o seu caráter, cada um faz, né, pior do que o outro, ninguém se entende, não existe uma comunicação saudável, não existem sempre aquela questão, as pessoas, que se chama aqui, as pessoas tudo estourado, né? A gente vê muito isso, sabe? Isso também é um quadro de desintegração, todos estão morando no mesmo ambiente, mas ninguém se entende, né? Ou seja, é um quadro de destruição. Ali o que acontece? Vai haver já há um distanciamento, mas esse distanciamento ele tem que ser compensado, se é que você me entende, e aí vai se procurar o quê? Vai se procurar as amizades, para preencher o vazio do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do relacionamento saudável que tem que existir dentro de uma casa, de uma família, entende? Como não existe, vai haver o quê? Vai haver uma fuga. E aí é que está o perigo, porque essa fuga você vai encontrar uma amiga, você vai encontrar um amigo, né? E pode acontecer aí muitas tragédias, né? Ou seja, a pessoa pode desencadear para um amigo que seja do bem e que vai conduzir aquela pessoa para viver uma mudança extraordinária na sua vida, né? E pode também você se encontrar com um amigo que é do mal e aí você vai entrar por uma situação também difícil, certo, pessoal? Então essas fugas, tá? Para preencher esse vazio, essa, digamos assim, descompensação, a pessoa vai buscar, como diz o povo, vai buscar na rua, tá? Na rua ele vai encontrar, mas muitas vezes ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar uma influência ruim, entende? Tá certo? E aí o que acontece? Uma coisa liga a outra. Geralmente é como diz a Bíblia, um buraco chama outro, né? Um precipício chama outro, o mal chama o mal, há uma porta aberta ali, o inimigo vai trabalhar, não é? Mas muitas pessoas conseguem superar essa fase, né? Já outros, infelizmente eles enveredam por uma situação de destruição, né? Justamente por esse fato, desse quadro de desintegração familiar, não é? Nós temos aqui em sexto lugar abuso na família, né? Aí nós temos violência física, violência emocional, certo? Sexual, causando traumas e rupturas severas, ou seja, tem aí nessa questão de desintegração familiar, tem abuso sexual, tem estupro de menores, né? Causado muitas vezes por pais, por tios, por padrastros, muitas vezes com o apoio da mãe, porque a mãe fica tipo assim, poxa, quem vai colocar o pão na mesa? Se eu entregar, né, o enteado, né, como é que vai ficar a minha situação? Como é que eu vou sobreviver? Tenho 6 filhos nas costas, entende? Não é que ela apoia aquela situação, mas ela fica receosa de denunciar a Maria da Penha, não é? De denunciar a polícia, e ela fica presa daquela situação, não é? Existe muito isso no Brasil, demais até. O Brasil estava em primeiro lugar na América Latina nessa questão de violência familiar, né? Principalmente vulnerável de menor, crianças e adolescentes. Então existe essa violência física muitas vezes, não é? Ou seja, a mulher apanha do marido, entende o que eu estou querendo dizer? Na presença dos filhos. Isso gera feridas, isso gera doenças emocionais de toda espécie, entende? E o que acontece é que isso é um quadro agudo dentro das famílias, né? A gente observa que tudo isso são ações
muitas vezes espirituais do mal, né? E muitas vezes safadeza do próprio ser humano, que o ser humano é ruim mesmo, certo, pessoal? Nessa questão aí da violência da mulher, o que eu aconselho? Eu aconselho a você arregaçar a manga, pedir força a Deus, fazer um curso de manicure, ou pedicure, ou cabeleireira, ou enfim, arrumar um trabalho e despachar esse mediante a Maria da Penha. É isso aí que eu aconselho a você, certo? Porque, a não ser que você seja uma, tipo assim, mulher masoquista, que gosta de apanhar, aí é outra história, já é outra doença, já é outro quadro aí eu já não quero nem falar sobre isso, certo? Mas se você for uma pessoa saudável, entende? Arregace a manga, você é capaz, você é inteligente, você pode. Levante sua cabeça e procure a direção de Deus, Deus vai lhe dar uma direção e você vai se libertar desse monstro, tá certo? O lugar dele, claro, é no chilindró. Tá certo, pessoal? Gostei de falar desses assuntos, porque sempre eu já lidei com isso também, tá? Então, abuso familiar traz desintegração. Estão todos no mesmo teto, mas desintegrada a família, certo? Tá certo, pessoal? Bom, espero que tenha ajudado, né? Vamos voltar aqui o versículo, não sei se é isso aqui. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Tá certo, pessoal? Aqui está a palavra e eu espero que tenha lhe ajudado. Aqui são os processos de libertação, né? Nós sabemos que a libertação para muitos é um processo. Agora, se você se identificou com qualquer desses quadros agudos, críticos, né? Peça a Deus uma direção. Mas eu já vou lhe dar uma direção de imediato. Quebre isso. A pergunta que você faz é: como é que eu vou quebrar, pastor, essa situação na minha vida? Você vai fazer uma oração específica. Você entende que a palavra diz assim: se confessardes os vossos pecados, sereis perdoados e encontrareis refrigério para vossas almas. Certo? Faça uma oração no nome de Jesus, denunciando todos esses quadros que eu mencionei aqui, certo? Desligando da sua vida, dos seus parentes, seus familiares, na primeira, segunda, terceira e quarta geração, e sobre o futuro dos seus filhos, certo? E sobre sua vida também. Faça uma oração, peça perdão, né, se você foi manipulado pela sua natureza. Ah, meu Deus. Pessoal, deu um problema aqui, mas eu vou continuar, viu? Não se aperrei não, continue aí, ok? Porque quando a gente está falando a palavra, sempre tem uma coisa que fica, sabe, querendo atrapalhar. Mas voltou aqui, tá certo, pessoal? Aí você faz aquela oração desligando, né, toda a ação maligna do inimigo, certo? E toda a situação na sua vida, tá? Clamando o sangue de Cristo, a purificação, certo? Se houve quebra de alianças geracionais, pedir perdão, quebra de aliança no casamento, quebra de aliança com irmãos, sabe? Se você pronunciou palavras de maldição contra os seus filhos, se você teve atitudes de violência na frente dos seus filhos, peça perdão a Deus e peça perdão também aos seus queridos. Você não é uma nova criatura? Nova criatura não tem esse negócio de luxo não, viu? Não tem não, é pegar a cruz, entende? É cruz. Você tem que ser crucificado com Cristo. Meu filho, sabe, enfim, eu sempre fui um bom filho, graças a Deus. Família pobre mesmo. Morei em casa de tábua, casa de barro. E isso até 18 anos, não foi negócio assim de... né? E o que acontece? Teve uma vez que eu fui assim, ignorante com minha mãe, foi. Minha mãe chorou, as lágrimas caíram assim. Eu não lembro bem assim o que foi que eu falei, mas eu fui bem grosso com ela. Quando eu aceitei Jesus, eu pedi perdão para minha mãe. Foi. Pedi perdão. Minha mãe, tá certo, minha mãe era muito amorosa, era uma pessoa assim, é falecida já, tá com Jesus, sabe? Tem coisas que a gente vai ter que ir reparando. Se você não quer reparar, porque você não é liberto, não é convertido em Cristo Jesus. Entende?
É isso aí, pessoal. Se esse vídeo ajudou de qualquer forma, eu peço que você assine o canal e também ative as notificações. Eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa 4ª aula e a gente vai continuar essa série. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.